boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Glória a Deus pela sua preciosa palavra. Se Deus nos permitir, nós queremos falar nessa semana sobre família. E primeiro texto que Deus colocou em nosso coração, esse texto que acabamos de ler. Muitas vezes nós temos vivenciado um enfraquecimento espiritual sem que nem imaginemos, por causa de comportamentos, por causa de atitudes que não são atitudes do servo do Senhor. Como é triste perceber pessoas que fora dos seus lares são pessoas maravilhosas, encantadoras, mas dentro de casa há uma dificuldade de relacionamento. E aqui esse texto fala: maridos, vivei igualmente vós a vida comum do lar com discernimento. Discernimento espiritual, entendimento. E ele termina o versículo falando: olha, viva com discernimento para que não se interrompa as vossas orações. Quantas orações poderiam ser respondidas se nós, como esposo, tratássemos as nossas esposas com consideração? Viver a vida comum do lar com discernimento é tratar a sua esposa, meu irmão, com consideração. E ele está falando como a parte mais frágil. Há sim, na cultura secular, uma busca desenfreada pelas mulheres, e é triste eu falar isso, de repente alguma mulher que possa me ouvir vai ficar aborrecida, mas aqui é a palavra do Senhor que está falando, ó, tratai a vossa mulher com consideração, como eu tenho consideração pela minha esposa, tratando a minha esposa como parte mais frágil. Nos precisamos, e como pregar a palavra do Senhor sem ficar escolhendo o texto nos complica, que ele está falando que eu preciso tratar a minha esposa como a parte mais frágil. Minha esposa provavelmente vai ouvir essa mensagem. Agora, meu irmão, minha irmã, tratar a minha esposa como a parte mais frágil não significa que eu vou acertar todas, mas que eu tenha a noção que muitas vezes eu tenho vivido de maneira ignorante com a minha esposa. Quantos maridos têm jogado terra sobre a sua esposa, para que as minhas orações não sejam interrompidas, para que a minha espiritualidade seja fortalecida, para que eu verdadeiramente, como marido, possa ter consideração. Em primeiro lugar, eu trato a minha esposa como a parte mais frágil. Não há mulher nesse mundo que não queira ser tratado com delicadeza, com empatia. E ele continua falando, tendo consideração, nós valorizarmos a nossa esposa, é o nosso tesouro. E ele fala assim: tratai-a com dignidade. Quantas vezes o marido acha que ele tem uma palavra mais forte,
ele tem mais direito, é a última palavra. Não. Trate a sua esposa com dignidade. No reino de Deus, nós somos todos iguais. Assim, um papel do marido, que também é questionado, mas a Bíblia não dá base bíblica, porque o marido representa Cristo como cabeça, mas nós somos iguais diante do Senhor. É algo que é uma posição do marido dada por Deus de liderança, mas não que isso signifique que a minha esposa é menos digna do que eu. Trate com dignidade, que essa semana os maridos possam tratar a sua esposa com dignidade, com consideração, com a parte mais frágil. E ele continua falando, olha, você precisa tratar a sua esposa, parar de ser ignorante, parar de ser intemperante, porque somos herdeiros da mesma promessa. Nós, o marido, a esposa, todos nós somos herdeiros da mesma promessa, somos filhos de Deus. No reino de Deus, o maior, ele deve se colocar como o menor. E ele fala o seguinte, somos herdeiros da mesma graça de vida. Significa que o favor de Deus está sobre o marido e a mulher. Que nessa semana a nossa espiritualidade seja fortalecida como marido que não tem a sua oração interrompida porque vive em harmonia com a sua esposa. Quantas pessoas estão separando, quantas pessoas estão quebrando o relacionamento e acham que isso não vai impactar a sua vida espiritual. Que você seja religado na sua oração com o Senhor, no seu através do seu relacionamento com a sua esposa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos ensina a viver a vida comum do lar. Nos ajude, ó Deus, como esposos, a tratar com consideração, com dignidade as nossas esposas. Obrigado, ó Deus, pelas nossas esposas. Ó Deus, como é bom ter uma esposa que some esforços conosco. Como é bom, ó Deus, não ter que esconder as nossas fragilidades, porque as nossas esposas são companheiras. Abençoa, Deus, as famílias que estão sofrendo problemas de relacionamento. Pai, não nos permita a ser levados pelo engano de Satanás, achando que a vida espiritual não passa por um relacionamento harmonioso com nossas esposas. Por Cristo Jesus, ó Deus, abençoe as famílias, marido e mulher, ó Pai, neste dia. Ó Pai, em nome de Jesus.